no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Algum tempo depois, Jesus subiu para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, jazia há 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Verso 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. O texto no verso 1, ele diz: depois disso. Depois disso, o quê? O que aconteceu antes dessa passagem? Qual é a história do capítulo 4? Qual é o contexto que ele está inserido? A história do capítulo 4, ela vai ter algumas narrativas, e todas as narrativas de milagres, de salvação e de curas, elas estão acontecendo na movimentação de Jesus entre Judeia e Galileia. Ele morava em Nazaré, certo? E fazia esse percurso lá da Galileia, lá de cima, descendo para Jerusalém, né? Mas ali ele começa a fazer alguns milagres. O finalzinho do capítulo 4, Jesus volta depois de um tempo a Caná da Galileia. E o texto termina com a narrativa da cura de o filho de um oficial, que na verdade mora em Cafarnaum. E Jesus está em Caná da Galileia. Aproximadamente 30 quilômetros separam as duas cidades. Esse homem sai daqui
para ir mais ou menos na Penha, talvez a Bom Sucesso, ou mais longe, 30 quilômetros daqui. Sabendo que Jesus estava em Caná, ele vai até onde Jesus está e pede que Jesus cure o seu filho. Jesus então lança uma palavra, rompendo o distanciamento, certo? E diz para ele: pode ir para a sua casa, que o teu filho está curado. O homem volta. Vamos imaginar quantas horas levaria para a pé fazer daqui até Bom Sucesso, até Olaria, para não exagerar. E quando ele chega em casa, o menino está curado. A primeira pergunta do oficial foi: quando a cura aconteceu? Quando ele se levantou? Quando a infecção recuou? E os homens disseram o momento exato. E ele fez uma conexão entre o momento em que ele estava conversando com Jesus, quando aquela palavra dele foi proferida, e o menino havia sido curado. A história está dizendo que depois de muito movimento de Jesus, de ir e vir, de romper e vencer coisas aparentemente invencíveis, ele vai para uma festa em Jerusalém. É isso que diz o verso 1. Uma festa está acontecendo em Jerusalém. E o texto diz que próximo a Jerusalém, em Jerusalém, há um lugar especial para algumas pessoas. Há alguns tanques, certo? Com banhos cerimoniais, e dentre elas, um tanque especial. Ele tem 5 entradas e tem a fama de ser um tanque curador. Pessoas, então, que estão doentes, você viram toda a narrativa das enfermidades, se deslocam para esse tanque. Mas o texto diz que perto do tanque tem uma festa. Não muito longe do tanque, talvez 5 minutos a pé, distancia a festa do tanque. Uma festa bem frequentada, mas não para todos. Uma festa onde as pessoas estão dançando, mas nem todos. Um lugar onde as pessoas estão se alegrando, comemorando, adorando a Deus, se divertindo, é verdade, mas nem todos. No tanque não há festa. No tanque há um alto nível de atenção e de concentração. As pessoas que estão perto do tanque, elas têm um alvo. Elas querem a cura. É isso. São pessoas doentes, que precisam de um milagre. Mas a festa está acontecendo ali, ou bem perto dali. Porque a vida é desse jeito. Pessoas estavam chorando quando você estava sorrindo. Pessoas estavam vencendo quando você estava com um filho doente no hospital. Pessoas estavam comemorando os seus aniversários quando você estava sepultando um ente querido. Pessoas estavam se casando quando você estava assinando seu divórcio. Pessoas estavam formando-se quando você estava saindo da faculdade porque ficou desempregado e não tinha dinheiro para pagar. A verdade é que vivemos o cemitério e o centro cirúrgico da natalidade. A vida é feita exatamente dessa dinâmica. Alguns estão comemorando, vencendo, explodindo em seus negócios e outros falindo. Pessoas estão apoiadas e firmadas na sua fé e outros estão desviando. A vida sempre vai criar esse ambiente de separação. E é isso que o texto está narrando. Uma festa que não é para todos. Ou pelo menos nem todos podem participar delas. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Se hoje é seu dia de festa, comemore e aproveite.
mas saiba, ele não vai durar para sempre. Se você está hoje perdendo, se você está hoje vivendo um ambiente fora da festa, excluído dela, não perca a esperança, continue caminhando, porque isso também é uma fase. Creia, o Senhor é contigo. É assim que funciona. Mas essa dinâmica entre o tanque, certo, e a festa é algo muito comum para todos nós. Mas o interessante é o que Jesus vai fazer. Havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Ele vai para a festa. A intenção dele é ir para a festa. Faz parte da cultura de seu povo, de sua nação. Lá provavelmente vai estar sua mãe, seus irmãos, a turma toda, seus amigos. Todos provavelmente vão estar lá naquela festa. Por quê? Porque era basicamente um deslocamento quase total. Era uma festa muito importante, é uma festa muito importante para eles. Mas note que nem todos vão usar a porta das ovelhas. Tem muita gente que vai para a festa usando a outra porta. Provavelmente a porta do montouro, a porta do peixe. Usando as outras portas de Jerusalém. Porque passar pela porta das ovelhas era dar praticamente de cara com um ambiente que não era muito agradável. Quem está indo para uma festa está usando roupas de festa. Quem está indo para uma festa normalmente está com os ânimos nas alturas. Está querendo agradecer a Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. E não faz muito sentido comemorar ou esboçar muito alegria num ambiente tão caótico como o do tanque de Betesda. E diga-se de passagem, a Bíblia também faz questão de dizer que não eram poucas as pessoas que estavam sofrendo. Não eram poucos os doentes. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos. A Bíblia faz questão de dizer que há uma multidão vencendo, uma multidão perdendo, uma multidão sorrindo e uma multidão chorando. Essa é a verdade. E Jesus vai visitar a multidão que está sorrindo. Ele está indo para a festa. Mas apesar de ir para a festa, ele faz questão de entrar pela porta das ovelhas. Ele vai passar pelo lugar onde as pessoas estão sofrendo. Ele vai investir o seu tempo também, antes de comemorar. Ele vai entrar naquele lugar onde os necessitados estão buscando a cura. O tanque é um lugar extraordinário. Talvez ele não seja tão verdadeiro. Provavelmente, quase nada verdadeiro. Provavelmente não havia nenhum poder de cura naquelas águas. Não fazia sentido. Mas o tanque é um lugar que faz com que as pessoas saiam de casa. O tanque é um lugar que faz com que as pessoas criem esperança, que deem movimento a elas, que faça com que nela se mantenha acesa a chama de que algo pode acontecer. Essa é a grande verdade. Eu posso falar mal do tanque? Posso. Eu posso olhar esse tanque, certo? De uma forma negativa, eu posso. Mas você há de convir comigo que uma coisa ele tem. Ele faz com que pessoas não fiquem em casa prostradas, chorando, resmungando, reclamando de sua situação. Ele dá movimento. Ele faz com que pessoas que não acreditem consigam acreditar. Essa é a grande verdade. Pessoas que tinham tudo para estar em casa, que não podem estar na festa,
estão no tanque. Até mesmo, preste atenção, que sentido faz estar no tanque um cego? Se a cura só acontece quando a água é movimentada e ele nem movimentou. Até porque se você está do lado de alguém com essa situação, a água movimentou, você fica quieto e pula, sem avisar. Você está atrás da sua cura. Porque a grande verdade, irmãos, é que a maioria de nós que estamos hoje vivendo um momento de dificuldade, você não está interessado em saber o que está acontecendo na vida do outro. Você está atrás do que Deus pode fazer na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, por mais interesseiro que você seja, você está no lugar certo. Porque Deus pode fazer alguma coisa por você. Deus pode entrar com providência a seu respeito. Amém? Então, está lá. O tanque trazendo a possibilidade de cura. E na beira do tanque está um homem que tinha tudo para não estar lá. Esse homem provavelmente é muito mais crente do que nós. Não havia nada que o conduzisse àquele lugar. Aquele lugar não era confortável. Uma multidão de pessoas estavam ali. E ele está numa posição quase imóvel. É isso. A probabilidade dele chegar no tanque em tempo hábil, sozinho, é quase zero. Se você me perguntar o que esse homem estava fazendo ali, eu diria a você que ele estava como um mero espectador de milagres alheios. A probabilidade dele ficar curado, ela seria somente se ele fosse o único no tanque. Se aquilo fosse verdade, ele não tinha por que estar ali. Mas ele estava. E o texto diz que Jesus vai passar por lá. E ele vê todo mundo, há uma multidão. Ele olha para todo mundo. Mas de todo mundo que ele viu, um indivíduo lhe chamou a atenção. Esse moço. Ele atrai a atenção de Jesus, provavelmente pelo grau de dificuldade que ele tem. Não faz sentido para uma mente ele estar naquele lugar. Imagine agora comigo, Abner, se desse vontade desse cara ir ao banheiro, como é que ele faria, Reinaldo? Pare e pense, Tony. Como é que ele faria? Pensa. Exposto diante daquelas pessoas, as pessoas passando, olhando para ele, alguns com problemas menores do que ele, é verdade. Mas eu aprendi uma coisa, não interessa o tamanho do problema dos outros, o maior problema é o seu, é assim que funciona. E não é porque você é egoísta, não. Essa é a grande verdade. Você está aqui porque precisando de um milagre no seu casamento, no seu filho, nas suas finanças, no seu negócio, é assim que funciona. Quando Jesus olha para aquele homem, o texto sugere que aquilo despertou nele a curiosidade. A curiosidade de saber mais a respeito do homem. O texto diz que Jesus, vendo-o e sabendo que estava assim há tanto tempo, sabendo como. Como é que Jesus descobriu que ele tinha 38 anos, que enfrentava aquilo? Provavelmente, dependendo do seu modelo mental, você deve ter pensado que Jesus recorreu aos céus, ao ambiente divino, para descobrir como estava a vida dele. Mas não precisava, basta chegar perto dele ou de alguém que o conhecia e perguntasse: quem é esse moço? Como é que é a situação dele?
Preste atenção, porque isso é muito importante para o homem. A maior dor deste homem não é não andar. Quando Jesus pergunta a ele, você quer ficar curado? Qual era a resposta? Me diz qual era a resposta? Sim, ele falou isso? Sim ou não? Não! Quando Jesus perguntou a ele, você quer ficar curado? Sabe o que ele falou? Senhor, ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda. Quando eu tento chegar lá, chega outro primeiro do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, sabe o que mais me atinge? É descobrir que eu estou sozinho. É descobrir que não tem ninguém comigo. Porque é isso que dói de verdade. Irmãos, às vezes nós não temos como resolver o problema do outro. Mas quando você diz para alguém, aí mano, eu estou contigo. Eu não posso fazer muita coisa por você. O que eu posso é só estar do seu lado. Nossa! Essa pessoa pode perder. O ente querido dela pode morrer. Mas você vai ser a pessoa mais importante para ela. Eu descobri ao longo da minha caminhada que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. É maravilhoso você ter um ombro amigo. Um lugar onde você possa recorrer de pessoas que podem olhar para você, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus está procurando saber a respeito dele. Jesus está olhando e o que é? Como é que é a situação, há quanto tempo, que não faz sentido. Ele está aqui, ele tinha tudo para estar em outro lugar, mas ele não desistiu, ele é firme, então vamos lá, você quer ficar curado, cara? E ele troca a resposta da vida dele para uma dor que lhe é maior. Eu estou sozinho, Jesus. Porque acaba o culto, eu vou para casa sozinho. Porque eu queria estar com meus filhos e minha esposa e não estou. Eu vou sair daqui. Porque preste atenção, se você acha que não estar com a esposa e filhos é ruim, pensa. Estar com eles dentro de casa e sozinho do mesmo jeito. Com gente que não conversa com você. Presta bem atenção. Mas normalmente a dor dos outros não é a nossa, então está tranquilo. Acaba o culto, eu vou para casa com a minha esposa. Você vai com a sua, mas será que todo mundo vai? Pare e pense. O quanto um abraço no final de um culto pode fortalecer aquela pessoa. O quanto um aperto de mão, mas presta atenção, Satanás não é bobo. E ele sabe do poder que isso tem, então ele já aborreceu você. Ele já colocou você no meio de uma fofoca, a ponto de terminar o culto, você dizer, eu não falo com ninguém, eu vou embora para minha casa. Porque eu não gosto de confusão. Porque o mal sabe o que um sorriso seu, um aperto de mão, um vai com Deus pode fazer na vida da pessoa. E muitas vezes o que nós queremos é um microfone. Hoje, um irmão me abordou, falou, pastor, eu estou um pouco cansado. Eu estou querendo dar uma interrupção aqui numa jornada minha. Eu disse para ele, cara, não faz isso. Não faz isso porque um tempo atrás você me deu um abraço que me restaurou. E talvez ele não tenha a dimensão do que o abraço dele me fez. Mas eu sei. Porque um abraço, um sorriso, um vai com Deus, sabe? Pode valer muito. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu tenho. Não estou falando que você tem que sentir nada. Eu estou falando que você tem que falar. Acaba o culto e fala para a pessoa, vá com Deus, que o Senhor te abençoe. Um bom sono, uma boa noite. Durma em paz. Porque tem gente aqui que só dorme tomando ansiolítico. Tem gente que chega em casa 10 horas e vai dormir 2 da manhã. Não precisa nem levantar a mão, não. Essa é a grande verdade. Quando aquele homem diz para Jesus, ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Jesus disse para ele, levanta, cara. Para com essa palhaçada.
Levanta, pega a tua cama, a tua maca e vaza para sua casa. Eu gosto da tradução. Vai para casa com a cama. Pensa, ele escutando isso. Levanta e vai para casa. Como assim? Vai para casa. Pensa a mente dele. Como assim levanta e vai para casa? Porque o cara com 38 anos nessa situação, nervos, músculos, ossos já foram embora, sim ou não? E quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Enquanto ele conversa com Jesus, ele olha para Jesus, sim ou não? Sim, está conversando com Jesus. Ah, o Senhor, falar uma coisa para o Senhor. Quando eu chego lá, já chegou outro, ninguém me ajuda. Enquanto ele está conversando com Jesus aqui, o milagre está acontecendo aqui. E provavelmente ele não está vendo. Entendeu? Quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele tenta levantar. E agora, o que era impossível, se tornou. E deixa eu te dar uma explicação. Jesus vai para a festinha. Ele está indo para a festinha. Por quê? Porque alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os. Isso aí, então cuidado com você. Você tem que ter sua comemoração. Recebeu uma notícia ruim, agora acabou a sua vida. Não, vai devagar. Agora o que acontece? Aquele homem levanta, pegou a cama e foi embora. E Jesus também, ó. Nessa passagem só curou um cara. Entendeu? Um. Pastor, se for para curar um só hoje aqui, quem gostaria de viver o milagre, levanta a mão. Isso aí. Ia ficar ruim para Jesus, hein? Esse culto ia ter que acabar amanhã. Só que hoje ele não está aqui fisicamente, ele está aqui espiritualmente. Amém? E aqui na presença do Espírito Santo, ele pode curar todos ao mesmo tempo, libertar todos ao mesmo tempo, abrir portas, ele pode fazer no ambiente colher. Isso aí. Naquela época só fazia de forma individual. O cara pega a cama e vai para casa, feliz da vida. Com a caminha nas. Pensa. Caminha. Vamos embora. Jesus mandou ele levar a cama para casa, numa tradução que eu gosto muito. Uma coisa também que não era muito agradável. Porque a cama que ele levou para casa lembra para ele o quê? Uma situação que ele já, mas hoje não vive. A cama lembra quem ele era, lembra onde ele, e hoje ele não está. Isso, mas quem não está hoje onde estava, não pode perder a lembrança de onde estava e quem foi que tirou ele de lá. Você já viu gente que não era nada, que o Senhor mudou a vida dele e ele ficou besta? Meia, meia, meia. E tem gente que nem fica besta, fica só 3, 3, 3, que é meio besta. Você conhece alguém que não tinha nada, ganhou um dinheiro, agora acha que é melhor que você. Até esse dia não sabia ler, se formou, o nariz empinou. Conhece alguém assim? Tem um irmão na igreja que melhorou aí a situação mais ou menos, falou que a mulher dele não serve mais para ele. É porque nós é pastor, porque senão eu ia falar, Senhor, faz ele se lascar todinho, mas pastor não pode. Porque pastor é pastor, não é feiticeiro, isso é oração de feiticeiro, não. Mas tem umas pessoas que não tem. A mulher botou um silicone nos peitos, arrumou um amante. Não dá para o pastor orar, falou, Senhor, faz o silicone cair mesmo, mas cair assim. A gente não sabe discernir o que é peito, o que é barriga. É na verdade, não dá vontade. Porque tem gente que esqueceu quem era, onde estava. Querido, aprenda uma coisa. Você só está onde está hoje porque o Senhor teve misericórdia de você. E se você ainda não está onde gostaria, espera, porque aquele que tem misericórdia continua com ela.
Lá vai ele com a caminha para casa. Quando ele encontra os religiosos no caminho. Pense num bicho perigoso. Religioso. Religioso é Primeiro que religioso gosta de se tornar investigador de milagre. Foi o Satanás que fez, rapaz. Essa pessoa não merece não, rapaz. Você conhece alguém assim? Que é só um milagre que acontecer na sua vida, que tem um infeliz para tentar saber que você não merece? Você arrumou essa namorada assim bonita? Não é possível. Você fez desse jeito. A senhora arrumou um homem? Examina direito, porque homem está difícil. Você está rindo? O milagre aconteceu para você, você nem merece. Religioso detesta. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, queria saber por que tanta coisa boa acontece na sua vida, pastor. Falei, nem pergunta, porque vai que é porque Deus está distraído. E aí ele acorda e vê que está fazendo muito e me lasca. Então não se meta. Religioso acha que você não merece seu emprego, você não mereceu emagrecer, você não emagrece, você não precisa de nada. O religioso, ele detesta ver alguém vencendo, a não ser que seja. Então, já vai o cara com a cama. Quando o religioso olhou e falou, ô maluco, ô da cama, pode carregar a cama não, pô. Sábado hoje, sábado ninguém carrega, cama não faz nada, lei do Moisés. Não. Jesus disse para ele, toma a tua cama e anda. Agora alguém está dizendo para ele, você não pode carregar essa, porque hoje ele parou com a cama nas costas, nem soltou. E falou, explicar uma coisa para vocês. O cara que me curou mandou eu carregar a cama. Entendeu? Então quem mandou eu levar a cama foi o cara que me tirou da cama. Quem mandou eu carregar a cama foi o cara que mudou minha vida. E se o indivíduo que mudou minha vida mandou eu carregar a cama, eu carrego a cama, o sofá, televisão, eu carrego tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem mudou sua vida não foi o Senhor? Então por que não obedecer quem mudou sua vida? Agora, diga-se de passagem, eu sempre gosto de pensar nos caras que levavam ele para o tanque de manhã e que ia buscar de tarde. Pensa quando os caras chegaram. Está aqui não. Aí, irmão, viu o cara da cama aqui, que nós deixa aqui? Alguém falou, apoiou a cama e foi. Os caras devem ter falado, não é esse não, pô. Esse é sério. Esse não anda mesmo não, rapaz. A gente traz ele aqui, o cara 38 anos, parceiro da gente, ó. A gente sabe. Ele falou, pois é, não é aquele que fica assim, que banhou a cama. Chegou um moço perto dele aí e falou, levanta, toma a cama e vaza. E ele foi. Pare para pensar. Agora está ele com a cama nas costas, conversando com o religioso. E aí ele diz, aquele que mandou, porque presta atenção, você só vai continuar obedecendo se você souber quem mudou a sua vida. Não interessa o quanto você sabe de Bíblia, porque ninguém sabe mais Bíblia, a não ser o Cristo, que é a própria palavra, do que Satanás. E Satanás nunca se converteu sabendo Bíblia. Então, se você quer me dizer e me convencer de que saber a Bíblia por si só é se converter, obedecer é carregar aquilo nas costas. Já ouviu essa expressão para nós? É muito comum. Eu estou carregando tudo. Isso é responsabilidade.
disseram para ele, larga a cama. Ele disse, eu não vou largar a cama, porque aquele que me curou mandou eu carregar a cama. E sabe o que é mais engraçado? Quem te mandou carregar a cama? Fala pra gente, quem foi que te mandou carregar a cama? Quem é o homem que você está obedecendo? O que ele disse? Diga para mim. Eu não sei. Ué, mas como assim? Como você obedece se você não sabe quem é? Ele disse, não estou precisando saber quem é, eu só estou precisando saber o que ele é capaz de fazer. Você está entendendo? Para mim, quem você queira chamá-lo, você quer chamar ele de príncipe das trevas? Chama. Não era assim que chamavam? Quer chamá-lo de comilão? Chama. Eu estou obedecendo ao comilão para você, ao beberrão para você, ao príncipe das trevas para você. Agora, para mim, ele é o cara que me fez, eu sei quem ele é. Então não interessa o título que você dá a ele. Se você acredita em Deus ou não, isso é um problema seu. Eu sei o que ele fez pela minha vida. Mas me prova que ele existe. Eu não tenho que te provar que ele existe, porque eu sei que ele existe para mim e pronto. O que eu posso te garantir é que ele existe, que eu era paralítico e estou. Agora, se você vai acreditar nisso ou não, isso é problema seu. Não é obrigação minha disputar com você. Agora, se você quiser ir lá em casa, procurar as pessoas que me conheciam antes e perguntar quem eu era, o que eu fazia e quem eu sou, talvez você vai descobrir que o Deus que eu sirvo não é brincadeira, não. Beleza. Ah, você não sabe quem é, não? Não. E a cama? A cama continua nas costas. Eu vou para casa com a minha cama e pronto. Foi para casa, deixou a cama, Eliezer. Veio a reunião no templo. E agora quem é que está no templo? Ele. Ele podia entrar no templo antes? Não. Antes ele era um marginal. Ele estava à margem do templo. Agora não. Agora ele está lá no templo adorando a Deus. O Deus que o curou. Porque ele sabia que aquele que ele encontrou era o enviado de Deus. Quando ele está lá na igreja, no templo, quem é que vai no culto? Quem é que vai no culto? Me ajuda aí. Jesus. Jesus foi lá, sentou assim do lado dele, na cadeira, e deve ter falado com ele, e aí, querido? Lembra de mim? Levanta, toma tua cama e vaza. Vim falar com você um negócio aqui muito importante. Para de pecar, de ser vergonhice. Para não te suceder coisa pior. Pior que... Como assim pior que 38 anos? Jesus estava falando, tem um negócio aí pior, filho. O chifrudo lá de baixo. Salvação. Tá certo? Então para de pecar, vive uma vida decente. Agora está com as perninhas, caminha em casa, tudo direitinho, crente na igreja. Agora alinha a vida. E Jesus, ó. Aí, ó como é que... O cara vai lá nos fariseus e fala, agora eu sei quem foi o cara que me curou. Foi Jesus. Os caras não estão tentando matar Jesus? E sabe por que era legal tentar matar Jesus? Porque muito do movimento que se dava na vida dele tinha a ver com a perseguição. Jesus não podia parar, ele estava em isso. Pastor, será que é por isso que eu tenho tanto problema? Provavelmente sim. Porque o problema vem para dar movimento à sua vida.
para dar sentido para você. Uma vida de inércia paralisada. O que eu quero que você entenda nessa noite é que assim que Jesus termina isso, ele vai para a festa. É assim que funciona. Note que ele permanece em Jerusalém. A festa está acontecendo e boa parte dela no templo. Ele cura o paralítico, sai, porque tem muita gente, vai para a festa, o paralítico vai para casa, provavelmente tira aquelas roupas, muda a sua situação. Agora ele quer ir ao templo, ok? Ter o prazer de ir lá. Ele vai no templo e Jesus no templo encontra com ele e diz: muda a sua vida para não perder, né? Não vou usar a palavra perder, para não ir para o inferno, né? Vamos causar menos polêmica com a expressão perder. Mas o que eu quero que você entenda é: se você está sofrendo, ele está com você. Se você está festejando, ele está com você. Não há indício que Jesus tenha feito milagres na festa, porque provavelmente lá ninguém estava precisando de milagres. Mas a Bíblia fez questão de dizer que ele fez milagre no tanque. Então talvez hoje, você e eu, ou alguns de nós, estejamos na festa. Se você me perguntar hoje: Cláudio, você pediria o quê a Deus? De forma séria, eu não teria o que pedir de tanta necessidade. Eu ocuparia o meu pedido com o pedido de alguém que precisa de uma intervenção, que precisa de um milagre do Senhor. Eu diria que hoje eu estaria no templo, em Jerusalém. Mas talvez você esteja à margem do tanque, precisando de uma intervenção de Deus. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando: Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre ele. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção.
E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado, foi a autoridade, ou a primeira autoridade, que todo ser humano é colocado, sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você, que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso, isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é um adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa, porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso
Mostro para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno. Muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá, resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não, mas obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro.
Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que, apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado, e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar, isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso, porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Terceiro princípio, reconhecimento da missão. Talvez esse seja extremamente desafiador para a maioria
das pessoas, é entender o que veio fazer nessa terra. Reconhecimento da missão. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de observar isso, de fazer a leitura correta a respeito disso. Mas preste atenção, João capítulo 2, verso 4. Caná da Galileia é o cenário. 2,4 de João. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria está pedindo a Jesus que livre aquela família da vergonha, porque o vinho acabou na festa. Ela vai até Jesus e disse: olha, eles não têm mais vinho, isso vai ser uma vergonha. Jesus então disse: mas eu não vim aqui, essa não é minha missão, não é para isso. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Lembra quando ele vai ser preso? Finalmente, o que ele diz quando vai ser preso? É chegada a minha hora. Jesus obteve sucesso porque ele sabia o que veio fazer. Eu levei um bom tempo para descobrir. Primeiro, que eu era crente. Segundo, que eu ia pregar. E terceiro, que eu tinha que pregar de um jeito engraçado numa época que ninguém pregava. Porque eu fui chamado de demônio, disso, daquilo outro. E você já deve ter ouvido pra caramba. E talvez não só ouvido, como falado. Vou abrir meu coração hoje aqui. Tem assim de gente na igreja que falava mal de mim, porque não me conhecia, achava que eu não era sério, só porque eu era bem-humorado. Esse pastor é um palhaço, é um engraçadinho, fica contando piada no púlpito. Não levanta a mão não, mas eu sei. Esse dia eu estava conversando com um, o outro chegou e falou assim: pastor, você não sabe como é que isso falava mal de você. E eu falei para ele assim: rapaz, fica tranquilo que ele não sabe o quão ruim eu era. Senão falava mais. Saber quem você é, cara. Sabe qual é o problema hoje? Cara, parece que as pessoas querem dizer quem nós somos, o que temos que usar, o que devemos falar, o que devemos fazer. Aliás, para estarmos inseridos em grupo, às vezes jogamos nossa identidade fora, usamos coisas que não gostamos. Eu já contei essa história aqui diversas vezes. Eu fui viajar, o cara me levou para andar numa lancha. Depois da lancha me levou para andar num tal de um jet ski. Pensa num troço maneiro. Voltei para casa doido. Ainda dava para comprar. Falei com o cara, falou: compra um para tu. Eu falei: vou comprar. E vim para casa, pro Xerém. Chamei minha mulher e falei: querida, eu andei num jet ski, menino, vou comprar um troço daquele para nós. Ela falou para mim: Cláudio, falando com você, nós vamos andar onde? Eu falei: nós vamos andar onde? Nós vamos andar onde, hein? Uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso não. Você já comprou um montão de coisa que nunca usou, só porque os outros têm e porque os outros falaram que é legal? Eu gosto disso aqui, saber quem você é. Jesus não tinha, ele falou: não é chegada a minha? Isso, ele sabia quem era. Vamos lá, Lucas 9,18. Olha só, Lucas, o que é que Jesus faz, ó? E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu? Vamos lá. Respondendo-lhes disseram isso: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas, né, que um dos antigos profetas ressuscitou. Ninguém sabia quem Jesus era. Ninguém. Havia uma dificuldade muito grande nas pessoas o reconhecerem, porque ninguém tem obrigação de reconhecer quem você é. A obrigação de reconhecer quem você é sua. Se alguém acha que você é bobo, que você não é bonito, que você não é isso, que você não é aquilo, ou que você é isso, aquilo outro. Hoje está todo mundo achando que eu vou virar político, porque me veio do lado de políticos. Eu não tenho chamado político, meu chamado é sacerdotal. Você está entendendo? Não estou nem aí, mas olha, que dane-se o que pensa. Já na idade que eu não tenho mais condições de ficar dando ouvido, que eu tenho mais passado do que futuro, na idade que eu estou. Então não estou nem aí. Jesus está perguntando ou quem eles dizem que sou eu. Mas preste atenção, João 14,6.
João 14,6. Olha o que Jesus disse. Olá, isso. E disse-lhes, ou disse-lhe, hoje eu estou com plural na boca. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão. O que ele está dizendo? Eu sei quem eu. Então pare de querer ser quem os outros querem que você seja. Usar, fazer. Seja você mesmo. Vai para a escola, tem um grupinho que quer formatar você. Entra na internet, tem um grupinho que quer formatar você. Vem para a igreja que tem um grupinho que quer formatar você. O que é isso? Não perca a sua identidade, não interessa onde você esteja. Onde você estiver, vai ter gente querendo roubar a sua identidade. É assim que funciona. Jesus sabia quem ele era, reconhecia sua missão e não tinha problema no que diz respeito a isso. Por isso, ele teve sucesso. Bota aí João 19:11. Bota aí. João 19:11. Presta atenção nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, né, maior pecado tem. Ele está falando de Judas ali, mas Pôncio Pilatos está chamando Jesus e dizendo assim: ô Messias, ô rei dos judeus, se defende, cara. Eu posso libertar você. E Jesus disse: você não está entendendo, apóstolo. Quem aqui não sabe quem é você. Eu sei muito bem quem eu sou. Você não teria poder nenhum se meu Pai, que está no céu, não tivesse concedido a você. E Jesus ainda responde uma angústia de Pilatos no final do texto: fique tranquilo, porque aquele que me entregou a você é pior do que você. Até no sofrimento, até no momento da adversidade, até no caminho da morte, Jesus está aliviando a dor de quem encontra no caminho, porque sabe quem é. Quanto mais rápido você descobrir quem você é, o que você veio fazer, mais fácil fica. Mas pastor, por que eu não sei quem eu sou nem o que eu vou fazer? Porque identidade e missão está totalmente entrelaçado. Por que você não sabe quem é e não sabe qual é a sua missão? Porque nós ficamos o tempo inteiro, principalmente hoje, olhando para a vida dos outros. Então é o corpo dos outros, a roupa dos outros, a rede social do outro, é o que o outro está fazendo. Então eu não tenho tempo para viver a minha vida, já que eu estou tão focado. Mas presta atenção nesse texto, Mateus 27, verso 40, já estou quase terminando. E dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da, verso 42. Isso. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Preste atenção. É isso. Desça da cruz, Jesus, desça da cruz. Ele falou: não posso descer, subir aqui foi minha escolha, missão. Isso aqui não é fatalidade. Ninguém tira a minha vida, sou eu que... Ele sabia. Uma das maiores crises que vivemos hoje na sociedade é a crise da identidade, irmãos. E é por isso que Jesus venceu essas etapas. Vamos lá? A autoridade de seus pais, de João Batista, de César, de Deus, o conhecimento através da palavra, o reconhecimento da missão.